Boa noite. Esta é a rúbrica Pensar São Tomé e Príncipe. Pensar São Tomé e Príncipe tem como objetivo trazer aqui novas ideias estratégicas e de desenvolvimento para São Tomé e Príncipe. É nesta perspectiva que nós cá estamos. Eu sou Danilo Salvaterra e o meu convidado de hoje é o Arsemiro dos Prazeres. Arsemiro dos Prazeres foi ministro em várias áreas, das quais destaco indústria, comércio, pesca e turismo. E também foi presidente da Assembleia Nacional de São Tomé e Príncipe. Muito boas noites. E é com Arsemiro dos Prazeres que eu vou já começar a fala. Boa noite, Arsemiro dos Prazeres. Boa noite, Danilo. Arsemiro dos Prazeres, muito obrigado por estar cá conosco, por partilhar todo este seu saber, seus conhecimentos à volta de São Tomé e Príncipe. Arsemiro dos Prazeres foi, durante muitos anos, ministro em São Tomé e Príncipe. Arsemiro, como vê São Tomé e Príncipe e que futuro nos espera? Bom, antes de mais, eu queria saudar o Danilo por me ter convidado e agradecer também os eventuais internautas por, durante estes 30 ou 40 minutos, poderem escutar, pelo menos, o que eu penso sobre o país. Não tenho nada contra as atuais políticas do governo atual, até porque, politicamente, faço parte da nova maioria. Mas professo novas perspectivas, novas medidas, novas políticas e que não são comprometidas nem com terceiros e que devem ser, na minha perspectiva, mais autónomos do ponto de vista interno. E esta nova visão compreende reformas a vários níveis. A nível político, a nível institucional, social, econômico ou financeiro. Eu começaria pelo campo político. Eu sou daqueles que defendo, e não o escondo, faço publicamente, sou um presidencialista por natureza. Eu defendo que numa próxima perspectiva, e não pode ser muito tempo, nos próximos tempos, temos que ter coragem política para definirmos um novo sistema político para o nosso país. E durante toda essa experiência que tivemos de semipresidencialismo, houve vantagens e desvantagens que podemos tirar dessa experiência de 45 anos de vivência monopartidária e também pluripartidária. E o que eu retiro dessa experiência é que, marcadamente, ela foi, do ponto de vista político, na minha perspectiva, negativa. Com altos e baixos, é verdade, altos e baixos positivos, mas na maioria das vezes negativa. Isso leva-me a pensar que um regime presidencialista daria um posicionamento muito mais proativo para a nação e não só haveria maior responsabilização na atitude política e menos onerosa para o aparelho de Estado. Eu destaco nesse sistema presidencialista a introdução de uma figura de impeachment, acompanhada, obviamente, nas autarquias de terem eleições diretas, e o presidente também teria que ser, obviamente, por eleição, por um sufrágio direto e universal. O Parlamento passaria a ser apenas digamos, institucionalizado na base de eleições legislativas nominativas, friso bem, para que as siglas partidárias deixassem de ser uma espécie de veículo em que os cidadãos aproveitam-se para poderem se instalar no Parlamento e no poder. Arsemiro, deixa-me fazer uma pergunta. O que está a propor é quase que uma ruptura com os sistemas que nós temos hoje. É absolutamente, totalmente. É uma reforma política. É uma reforma política. Temos falado em várias reformas. Eu aqui quero falar de várias reformas, em vários campos.
E um dos campos, e o principal para mim, é a reforma política, com presidencialismo, a introdução da figura do impeachment no Parlamento, eleições legislativas nominativas, e depois verá, eu falarei mais tarde, que essa eleição legislativa está acompanhada também de uma restauração a nível da administração local, onde os distritos, que hoje temos 6, passariam para 4, daí, consequentemente, a representação parlamentar baixaria de 55 por volta dos 25, ou 30, ou 35 no máximo. Então, tudo isso apenas com o objetivo de fiscalização governativa de um governo liderado por uma pessoa, o Presidente da República, no qual o governo não tinha que ser tão extenso como temos hoje. Na minha perspectiva, com o presidencialismo, com o presidente atuante, 5 ministros eram suficientes para formar um governo que pudesse dirigir os países nos próximos tempos. Os players, os candidatos, a todos os níveis, desde o Presidente da República ao vereador nas eleições municipais, todos eles tinham que ter uma espécie de certidão negativa, na minha perspectiva, passada pelo Ministério Público, sobre a sua atividade política, social e econômica. Ninguém poderia ser candidato sem receber uma certidão negativa do Ministério Público sobre a sua atividade social e econômica. Daí, o critério de elegibilidade, nesse caso, concretamente, para o governo, porque, neste caso, os nomeados para o governo seriam pessoas ou compatriotas que veriam do próprio Presidente da República. Portanto, ele teria a possibilidade de escolher ele mesmo quem seriam os membros, esses 5 membros do governo. Mas esses 5 membros do Presidente da República tinham que ser sabatinados na Assembleia Nacional. E os termos, os critérios de eleição não podiam ser políticos, tinham que ser essencialmente técnicos. Não obstante que pudessem sair de agremiações políticas. Não obstante isso. Mas o critério de eleição tinha que ser critérios técnicos e de competência reconhecida. Só depois de sabatinados, aí sim o Presidente poderia, então, nomeá-los enquanto membros do governo. Mas isso era a minha reforma política. Eu interrompeu de novo. Mas acha que os players ou os intervenientes atuais da política de São Tomé e Príncipe, em todos os campos, iriam concordar consigo nesta sua posição? Eu não quero ter a veracidade de acreditar que todos possam compartilhar desse meu pensamento. Mas deixa-me dizer... Mas seria interessante na sua lógica. Sim, provavelmente, há 10 anos atrás, eu digo, Danilo, há 10 anos atrás, eu me convenceria a dizer que seria factível que eu convencesse os players atuais. Porque no passado, há 10 anos, no ano 2008, modéstia à parte, eu tinha uma convivência política e caminhava tranquilamente por todos os partidos de São Tomé e Príncipe. Eu tinha uma capacidade política atuante que me dava possibilidades de convencer alguns players nos vários partidos. Aliás, foi assim que eu fiz Patrício Trovoada ser primeiro-ministro em 2008. Eu só fiz o Patrício Trovoada ser primeiro-ministro em 2008 porque eu tinha capacidade de circular por todos os partidos. Se eu não tivesse aquela capacidade política de ter proporcionado a saída de Tomé Vera Cruz enquanto primeiro-ministro, eu não poderia convencer os outros partidos que o Patrício Trovoada era a pessoa melhor indicada para ser primeiro-ministro em 2008. Portanto, eu estou a falar de há 10 anos atrás. Provavelmente eu já não tenho essa capacidade política de convencimento para influenciar isso, mas é o meu pensamento atual. Disse que em 2008 foi quando influenciou outras forças políticas para aceitarem Patrício Trovoada como primeiro-ministro. Sim, na altura era um governo. Nas circunstâncias atuais, faria o mesmo ou não? Eu não acredito que eu tenha potencial político que eu tive há 10 anos atrás. Primeiro, depois afastei-me um pouco da política ativa, não acredito que eu tenha mais esse potencial político. Mas se eu tivesse, por que não?
poderia-se precisamente movimentar entre os vários atores políticos de hoje para os convencer que o regime presidencialista é o que melhor representa o país nesse momento, é o que melhor pode dar um maior, digamos, um novo elan para poder galvanizar que a nova geração acredita um pouco mais nas figuras políticas atuais. Infelizmente, não é o caso. O seu entendimento, então, é que, como estamos, o regime que nós temos, como nesses últimos 15 ou 20 anos que deixamos de ter um regime presidencialista, não resultou. E como não resultou... Na minha perspectiva, não. Como eu disse, houve altos e baixos. Houve momentos em que, se fizermos uma leitura desapaixonada, houve momentos em que deu-nos a perceber que o sistema podia ser equilibrado. Mas depois houve momentos, digamos, de relativa aflição política que demonstravam que o sistema presidencialista não tinha a capacidade de nos dar aquele porto seguro de que todos necessitamos. Porque todo o resto, toda a vivência social, econômica de um país tem função do sistema político que tem e dos homens e dos atores políticos que estão na liderança. Se você tiver um sistema político forte, atuante, no qual pode fazer passar as suas políticas sociais, econômicas e financeiras, o país desenvolve-se. Agora, quando o sistema político é caduco ou não permite que você traga como que atrelado as políticas essenciais como os da saúde, da educação, transportes e financeiros, o país não tem como andar para frente. Não tem como avançar. Neste momento, mas faço a ressalva. Neste momento, diga. Vamos abandonar a parte política rapidamente, vamos fazer uma intervenção no campo econômico-financeiro. Antes de chegar à parte econômica, eu queria passar por a parte social. Eu já falei da parte... Nós já iremos à parte social. Estamos na parte econômica. Exatamente, que é a parte econômica. O que é que acha que nós devemos, em São Tomé e Príncipe, fazer para virmos a ter um país com alguma viabilidade, em que o povo de São Tomé e Príncipe possa sentir orgulho na sua independência? O que é que acha que nós podemos fazer para marcarmos, pelo menos no conjunto das nações, termos um papel mais dinâmico na nossa economia e nas nossas finanças? Eu sei que durante muito tempo foi defensor de várias áreas estratégicas, no seu entender, e de muitos nós, estratégica para o país. Falava bastante, o senhor falava bastante, zonas francas e offshores e outras áreas. Falando destas duas áreas, como é que vê São Tomé e Príncipe a jogar neste campo? Primeira coisa, romper com o status quo. Então, temos que ter a coragem política para dizer que não podemos ser mais os mesmos, seguirmos as mesmas políticas, estamos na mesma mesmice. Na minha perspectiva, as instituições de Bretton Woods, Banco Mundial e FMI, seriam apenas para nos dar uma situação macroeconômica do ponto de vista econômico-financeiro. E só. Depois de termos essa estabilização macroeconômica, tínhamos que ter a capacidade de romper com tudo aquilo que é o normal. E para mim, não existe só uma forma de se estruturar um país ou de se promover o desenvolvimento do país através de tributos que nem existem. Nós somos tão poucos que mesmo se estivéssemos a cobrar cada um de nós metade do que ganhamos para servir como tributo para depois aplicarmos nas nossas políticas econômicas, sociais e financeiras, não resultava em nada. Aliás, temos visto, as cobranças que fazemos não chegam nem a 20% do nosso orçamento geral do Estado. Nós dependemos quase exclusivamente do exterior. Mas podemos romper com isso através da transformação do país em prestação de serviço. Mas, efetivamente, não pode ser só no papel. Temos que ser pragmáticos nisso. E para sermos pragmáticos a isso, não podemos estar a escolher quem são as pessoas que têm que vir investir no nosso país. Existem centenas e centenas de gente, de privados, de instituições privadas internacionais, que querem vir, que querem encontrar um porto seguro para investirem os seus dinheiros. E não tem que ser só o dinheiro via bancária. Eu defendo que todo e qualquer investimento financeiro, mesmo que seja ele cash, desde que cumprindo as regulamentações do branqueamento de capital, devem ser
fontes de financiamentos para o São Tomé e Príncipe. Para quê? Para investimentos em atividades francas e offshore. Nós temos que ter coragem de dizer que São Tomé e Príncipe é uma praça offshore, por excelência. E para isso, fazer com que as regulamentações que existam sirvam para esse efeito. Não podemos estar a conviver com atitudes ou com legislação bancárias do Banco Central que são draconianas e que impedem a instalação de bancos offshore e cidades offshore em São Tomé e Príncipe. Eu não sou daqueles que defendem que o país deve ser todo ele franco. Defendo é que devemos ter bolsas. Abertura. Bolsas. E nós tomarmos, em vez de estarmos aqui, porque já se fala de zonas francas em offshore há mais de 20 anos e os resultados, pelo menos a maioria, o cidadão, não conhecemos. O que é que Mas, Danilo, como é que você quer que eu anuncie, do ponto de vista legal, que existe a possibilidade de investir nas zonas francas de São Tomé e Príncipe, mas se do ponto de vista prático você não me dá essa possibilidade? Você não pode ter o sistema... Eu não posso instruir um dossiê de um privado que quer investir em atividades francas offshore em São Tomé e Príncipe e que demora 6, 7 meses. Não pode ser. Tem-se que criar um sistema tipo guichê único. O indivíduo chega, apresenta o seu dossiê, é tratado neste guichê único e a ele é dado condições para poder implementar. Neste momento, se você quiser, a nossa legislação está lá desde 1995. Bancos offshore. Os bancos offshore não podem ficar no papel, eles têm que entrar massivamente em São Tomé e Príncipe. Mas e não é complicado. Você vai para os Estados Unidos, existem estados dos Estados Unidos que só têm bancos offshore. Você vai para o UK, existem estados e regiões só para bancos offshore. Por que temos que ter vergonha de dizer que não podemos aceitar bancos offshore? Qual é o problema? Fundo de investimentos offshore. Eu conheço fundos de investimentos que pagam tributos exorbitantes nos casos onde já estão inseridos. Se você nós tivéssemos condições nessas áreas, muito gostaríamos essas entidades poderem estar no nosso mercado, é isso? Desculpe, eu não ouvi bem. Estava-me a dizer que conhece vários potenciais interessados em estabelecerem ou localizarem as suas atividades francas e offshore em São Tomé e Príncipe. Que a nossa legislação, ou não, a nossa legislação permite, as nossas atitudes é que vão em contra das nossas ações, é isso? Exatamente. A nossa legislação é muito boa. Há uma coisa ou além, uma coisa ou outra que se pode, digamos, para tornar muito mais fácil, muito mais ligeiro a intervenção, mais na perspectiva de introdução do dossiê. Mas depois disso, ela é célere, ela promove muita celeridade. Mas quem está a administrar ou a gerir esse processo é que a torna extremamente pesada e burocrática. Não pode-se perceber que um banco offshore leve 7 meses. Um banco offshore tem que, no máximo, 45 dias. No máximo, 45 dias. Mas isso vai depender de que instituição? Do Banco Central? Agora, pelo que eu sei, quem promove isso é o Banco Central. O Banco Central é que chamou a si essa competência. Quando na legislação, não é isso que diz. Quem instrui os processos todos, agora, era a Zona Franca que existia na altura, é a ZF, a autoridade, que agora é feita pelo APCI. O APCI é que deve processar toda a estrutura conducente à instalação do Banco Offshore. Ou depois remeter para o Banco Central para pura e simplesmente a homologação. E análise de se está conforme a lei bancária offshore, não é conforme a lei bancária santomense, ou a lei do Banco Central. O grande problema é que se confunde a gestão dos dossiês de uma forma generalizada. Ela é tratada como se fosse um banco comercial, um banco de investimento. Então, eu quero criar um banco offshore em São Tomé e Príncipe e outro quer criar um banco de investimento. Nós pagamos quase as mesmas taxas, perdemos o mesmo tempo, dão-nos a possibilidade de introdução dos mesmos documentos. E eu pergunto para o outro, para que eu quero fazer banco offshore e você vai fazer banco de investimento se o processo de tratamento é o mesmo? Portanto, ou queremos ou não. Ou então dizemos, não queremos banco em São Tomé e Príncipe, bancos offshore em São Tomé e Príncipe, pronto. E então, acabe-se com a lei 33/98 e com a lei 61/92, a 60/92 e 70/92. Pronto. Revoga-se as leis e dizem São Tomé e Príncipe já não há possibilidade de fazer-se, então, as atividades francas offshore. Mas não podemos estar com uma ambiguidade. Por isso é que eu defendo que há possibilidades da gente poder
angariar investimentos em áreas muito mais soft. Eu prefiro utilizar a palavra soft, né? Sem fugir às regras internacionais que devem gerir ou evitar o branqueamento de capital. Porque, atenção, banco offshore não quer dizer branqueamento de capitais ou dinheiro vindo da droga. Não! Há muita gente que não quer pagar tributos extremamente elevados num determinado local e que prefere fazer via Zona Franca e através de bancos que estão offshore, fora do seu país. Portanto, respeitando a regulamentação. Sim, a própria Europa que nós conhecemos, o próprio Portugal tem a Zona Franca da Madeira. Exatamente. É uma questão apenas técnica, é uma questão de mentalidade. Ou você tem a mentalidade aberta para aceitar esse tipo de investimentos, esse tipo de ações, ou não as tem. Se não tem, você é quadrado, você tem uma definição quadrada do desenvolvimento social e econômico do seu país e fique nessa. Tanto para si, 1 milhão, 2 milhões de dólares é o suficiente, é alegria, a gente faz festa quando entram 2 milhões de dólares, o nosso orçamento de 95 já é muito bom. Nós temos que demonstrar para fora que temos que ter necessidade de entrada massiva de dinheiro em São Tomé e Príncipe. Só com entrada massiva de dinheiro em São Tomé e Príncipe você pode promover outras políticas, você pode pagar bem os funcionários, você pode ter a possibilidade de dar escolas, pelo menos até a nona classe, gratuitas aos estudantes, pôr gratuidade nos transportes escolares. Na educação, você pode permitir especialização nas áreas que o Estado necessita. Você pode determinar, olha, eu não quero que ninguém forme-se mais na área, digamos, de informática, porque já temos vários informáticos. Se você quiser ir para fora, para a universidade, fazer áreas que o governo necessita, você pague a sua bolsa. Mas se você quiser ir fazer aquelas áreas em que o Estado quer, o Estado tem a obrigação de financiar. O Estado tem recursos. Mas sabe como tem? Um raciocínio aqui, raciocina aí comigo. Será que os santomenses têm aversão ao dinheiro? Aquela nossa linguagem melhor ser pobre e contentado do que rico tribulado? Será que isto está dentro do nosso subconsciente e faz de nós reféns da pobreza? Infelizmente é isso, Danilo. Nós, os santomenses, eu quando digo nós, porque eu faço parte dessa amálgama que é a nossa identidade cultural, a nossa santomensidade tem lá um ADN que nos diz isso. Nós preferimos igualarmos por baixo. É bom sermos todos pobres. Quando, pelo contrário, devíamos ser todos ricos. Devíamos promover para sermos todos ricos e não para sermos todos pobres. É engraçado quando você vê um indivíduo descalço, sujo, então está tudo bem. Eu contei, ultimamente, fui entrevistado pela Rádio Nacional num programa que eles têm de detalhes da vida. Eu contei uma história engraçada. Quando eu era ministro, a primeira vez que fui para o governo, como ministro do Comércio, o meu carro era, como a gente diz lá no país, zarolho, não tinha um farol do lado esquerdo. E andei com isso mais de 6 meses. Ninguém dizia nada. O ministro com carro, não, é normal. Ministro do Comércio com carro, com farol, sem farol do lado esquerdo. No dia em que se comprou um carro novo para o ministro, foi um auê. Caiu o Carmo e a Trindade. Nós não temos cultura de gostar do que é bom. Nós não somos capazes de dizer, olha, aquele indivíduo, sim, senhor, fez isso, pá, que bom, pá, ele fez isso, pá. Eu quero copiar, quero fazer com que chegar àquele patamar. Não, nós temos a tendência de diminuir para ficarmos todos ao mesmo nível. E quando formos isso, enquanto tivermos essa mentalidade, o país também vai ser o espírito e a letra dos seus concidadãos. Exato. Por isso é que eu tenho uma reforma completa nisso tudo. Completa. Amigo, vamos passar, gostei imenso dessas suas observações, vamos passar agora para o campo social. Como é que resolveria alguns dos problemas sociais? Estava aqui a referir a questão Não se pode resolver problemas sociais sem dinheiro, não é? Portanto, por isso é que eu disse, primeiro, o aspecto político, a reforma política. Tem que haver um presidente da República, chefe do governo. Não é presidente da República, chefe de Estado, não. Presidente da República, chefe do governo. Ele candidata-se, é eleito e forma o seu governo com 5 ministros apenas. Com 5 ministros apenas.
E tem. Que Não como a poderia- primeira opção do Estado não pode ser o cacau, a agricultura. Tem que ser a prestação de serviços. E Transformar. não poderíamos estar aqui, sabe que os governos, os africanos, de uma maneira geral, têm uma apetência para dominarem o poder. Porque não basta ter o poder, é preciso saber levar o poder ao serviço da toda a maioria, de uma sociedade. E há uma tendência dos africanos, no geral, em pegar o poder para o seu benefício. Lideram-se, mas para o benefício próprio. Nunca entendem, ainda não entenderam, que de facto liderar é quando nós passamos a prestar um serviço a um grupo e não em benefício de nós próprios. Não corremos este risco de vir a ter um presidente. É engraçado, Nilo, que isso é a preocupação daqueles que não defendem o presidencialismo. Eles pensam que o presidencialismo é o senhor toda a pessoa. Não. Por isso é que o parlamento é mais forte. O parlamento ganha instrumentos mais fortes, como o impeachment. O impeachment é um instrumento que o parlamento tem para manter o presidente no seu nível constitucional. Ele não pode passar da Constituição. Ele não pode fazer da Constituição a seu belo prazer. Por isso existe a figura do impeachment. Por isso é que os parlamentares também não podem expor o governo. O parlamentar não pode ser membro do governo. Ele está lá para fiscalizar o presidente e os membros do governo. Quando assim não tem como o presidente ser autoritário nada. Ele é um presidente da República por excelência. Ele sabe que tem um mandato de 4, 5, 6, 7 anos. Isso depois a Constituição define. Mas é aquele mandato que ele tem. E ele cumpre. E acha que neste seu conceito de presidencialismo, do pendor parlamentar, pode entrar a figura de renovação do mandato dos parlamentares? Ou seja, o Arzemirro propõe 35 deputados, se é que registrei bem. 35 deputados. Sim, não mais do que isso. No mandato, vê alguma possibilidade de uma renovação desses deputados? Ou seja, ser prever aqui uma eleição nova para não estar aqui com os mesmos deputados, com a mesma acomodação, a mesma... Não. Por isso é que eu disse que o sistema de eleitoral para as legislativas ele passa a ser diferente. São nominativas. Já não são por listas de partidos. Eu tenho que apresentar a minha cara. Eu tenho que me inscrever no meu luxão. E eu vou fazer a eleição com a minha cara. Eu sou eleito no meu nome. Se eu não corresponder, passar... Se eu não corresponder, o povo daquela região onde eu me candidatei já não me dá mais, porque eu tenho que no parlamento defender. Eu serei serei um parlamentar a nível nacional, mas com responsabilidades a nível local. Aonde o distrito onde eu fui eleito. E quando eu vou prestar as contas, o eleitor sabe que me deu mandatos para lá ir e que eu não prestei contas. E não me dá mais votos na próxima oportunidade. Já não existiria mais aquela coisa de lista. O PCD foi com cabeça lista tal. Depois do segundo ou terceiro lugar, aparece o nome de alguém que deu mais dinheiro e quer ficar na lista. De repente ele se vê deputado porque esteve na lista. Acabou. Acabaria. Era nominal. E da mesma forma, os presidentes da Câmara. O presidente da Câmara já não poderia ser escolhido de entre os mais votados. Não. O presidente da Câmara tem que fazer campanha com o seu rosto. E quando ele é eleito, os vereadores que forem eleitos é que compõem, então, a Câmara Legislativa do distrito correspondente. Portanto, a partir daí, deixaria de existir candidatos que apareceriam sem capacidade nenhuma de poder entregar as várias câmaras, quer a nível nacional, quer a nível distrital. Por quê? Porque eram pessoas competentes. E como eu disse, antes de serem candidatos, tinham que ter uma certidão negativa, passada pelo Ministério Público, para saber que o indivíduo que vai se apresentar, ele não tem cadastro. Nem a nível político, nem a nível econômico-financeiro, nem a nível criminal. Portanto, ele chega e apresenta-se enquanto a sua figura, e a sua figura que é posta ao escrutínio do cidadão. A partir daí forma-se a Câmara. Não quer dizer que o indivíduo não pertence a um determinado partido. Atenção. O indivíduo pertence aos partidos. Os partidos podem indicar, eu quero que você seja representante naquele país. Fazem as primárias internas, eu quero que você seja deputado, por exemplo, para Cantagalo. Ele vai.
Mas na hora da inscrição, ele vai com o seu nome. É uma eleição nominativa. Os eleitores votam no fulano tal. E o fulano tal é eleito, suponhamos que numa circunscrição ou num distrito onde existam, por exemplo, para aquele distrito, eu, por exemplo, defendo que nessa reforma administrativa do país, que se formem 4 distritos. Cauê e Cantagalo formam apenas um distrito, Mesoche continua, Água Grande continua, e Lembai e Lobata um outro distrito. Se eu defendo que o Parlamento tem 35 deputados, eu tenho que distribuir isso pelos 4 distritos. Obviamente, mais a região autónoma. E se eu digo, por exemplo, que na região de Cauê, Cantagalo, que passaria a ser um distrito, lá são eleitos apenas 3 deputados. O meu partido, por exemplo, o PCD, indicaria para aquela coisa 3 pessoas para irem ser candidatos naquele distrito. Mas não vai a sigla PCD, vão os nomes dos candidatos. Nominais. E eles vão disputar contra o Zeferino ou o Carlos do MLSTP e do ADI. E quem ganhar entra na lista. São nominais. O eleitor passa a saber que ele elegeu fulano de tal. E esse fulano de tal o representa. Porque agora o que acontece? Muitas vezes você olha para a Assembleia Nacional e para o plenário, o eleitor não reconhece, em termos de representação, os deputados que estão numa outra bancada. Não, eu vou... Ele escolheu a sigla do partido. Ele votou na sigla do partido. Eu vou até introduzir outra, porque o que se nota não acha que o nosso Parlamento é um Parlamento muito fraco, de gente sem ideias, e que são elas que estão a definir o destino do nosso país. Nós, quando vemos alguns a falarem, alguns a trazerem ideias, nunca ficou com essa percepção de que o nosso atraso pode estar aí, porque quem está a definir os interesses do nosso país, as políticas do nosso país, não estão habilitados, não estão capacitados, não acha? Nunca ficou com essa percepção. Seria cruel demais para dizer que isso se resumisse apenas a nível do Parlamento. Não, está a nível geral. No Parlamento, sim, talvez com muito mais, em termos quantitativos, porque é uma representação de 55 pessoas, mas também a nível do governo. Até então, eu não posso ficar isento disso. Mas por que quase só os fracos, os sem ideias, é que definem a política do nosso país? Por que não se vê pessoas com outra dinâmica? Será que o nosso país não está a criar... Nós temos, de fato, muita gente formada, mas não me parece que muitos deles, na sua maioria, estejam habilitadas para ocuparem os cargos. Alguns ocupam. Mas no Parlamento, o que acontece é, por vezes, pessoas sem qualquer capacidade, nota-se perfeitamente pelo falar, pelo quando nos trazem, e repare, para nós regressarmos depois à parte social. Houve um tempo que se falou muito sobre o arroz. Por que nós não, no nosso Parlamento, não é discutido a política séria de desenvolvimento estratégico do país, como nós estamos aqui a falar? Falar do que é que deve ser o futuro. Por que não se discute isto? Discute-se o dia a dia corrente da sociedade. Pelo nível intelectual da Assembleia, que é muito baixa. Na Assembleia, no âmbito dos 55, talvez um quinto tem capacidade intelectual para discutir, para propor, tanto na oposição como na situação, para propor. Por quê? Porque nas listas representativas, em que é o status quo, é a sigla que interessa. Então, quando eu não me excluo disso no meu partido. Quando a gente vai fazer campanha, a gente tenta encontrar naquele luxão o indivíduo mais expedito, aquele que consegue convencer os vizinhos. Esse mete na lista. Mas ele tem aquela capacidade de passar bem entre aquela gente que vota, mas não tem a capacidade intelectual de discernir as coisas a nível do Parlamento. Então, o Parlamento fica com... acaba por ser um tremendo. Sim. Por quê? Porque ele até passa a ser um peso para os outros deputados, porque mesmo na distribuição, depois nas comissões, quem trabalha é 1 ou 2 pessoas, porque o resto não tem capacidade intelectual de produzir mais nada. Então, isso reflete-se na capacidade de trabalho da própria Assembleia Nacional.
E também diz... É questão de ver no passado, em 1940, isso foi um declínio que veio desde 1990 até então. A Assembleia mais representativa do ponto de vista intelectual e capacidade que existiu foi a das primeiras eleições. Foi das primeiras eleições. Tinha gente de capacidade, o nível de discussão era muito alto. Era muito alto. Mas depois, como em 1995, com a introdução do... 95 ou 97, com a introdução do banho, aí vê-se desfigurando completamente a identidade e a capacidade intelectual dos nossos representantes a nível da Assembleia Nacional. Vê então já alguma hipótese de nós invertermos essa situação, este cenário, sem ainda considerar a questão, o que trouxe, a ideia de fundo que trouxe aqui, que é o regime presidencial assente no Parlamento, sem ainda considerar, mas mantendo o figurino como está. Vê alguma hipótese em nós, em Santo Tomé e Príncipe, alterarmos esse estado de coisas? Vê alguma hipótese de nós começarmos a promover a competência em vez da mediocridade? Infelizmente, eu sou muito cético nisso. Sou muito cético nisso, porque é constrangedor até falar disso, porque o nível de animosidade que existe na nossa estrutura política nacional é extremamente alta, e que não permite tão rapidamente que haja uma convergência de ideias nesse sentido, porque tínhamos que deixar de lado todas as nossas diferenças políticas, tomara que fossem só políticas. O pior são diferenças de interesses de grupos. Temos que deixar essas divergências de interesses de grupos para criarmos um nicho que não podia ser muito, muito grande. Se pudéssemos congregar pelo menos 6 ou 7 indivíduos de cada congregação política, a representação parlamentar, e também não, e mesmo as outras que não estão representadas no Parlamento, de maneira que se pensasse de uma só maneira, e depois daí influenciarmos toda uma classe política, seria extremamente importante. Mas ao nível da animosidade e da descrença, o verbo mesmo tão agitado e tão alto, que é emprego nas discussões entre as pessoas, inclusive nas redes sociais, faz-me colocar numa situação muito cética. Eu não acredito que em pouco tempo se consiga construir algo que possa conglomerar todos nós numa só direção. Muita gente pode dizer o que eu aqui falei, é uma coisa, um sonho. É um sonho, sim, senhora. Eu gostaria que fosse realidade. É utópico, mas não é utópico. É uma coisa realizável. Basta haver vontade política. Os homens, se querem alguma coisa, têm que sonhar. Se não sonharem, ficarão como nós. Exatamente. Basta haver vontade política. E eu dei um exemplo. Eu já não tenho capacidade política suficiente para promover mas esta pode ser um ajuntamento de gente pensando nesse. Esta pode ser mas há 10 anos atrás eu faria. E como fiz há 10 anos atrás. Mas esta pode ser uma autolimitação sua. Mas vamos avançar um bocadinho. Não, eu tenho consciência do meu potencial político nesse momento. Isso eu tenho. Eu não sou uma figura política de 10 anos atrás. 10 anos atrás, a minha capacidade política era muito grande, era influenciável, era muito grande. Eu sei que o meu potencial político... O poder da persuasão mantém. É uma questão de mais esforço, talvez. Mas vamos para outra questão. Como é que vê a oposição hoje no Parlamento? Como é que vê o ADI está na oposição, completamente dividida, 2 presidentes, embora julgue que um decidiu agora abandonar. Como é que vê isto? Eu falo do ADI. Eu uma vez escrevi... Falamos da oposição. Oposição, sem mencionar o partido. Pronto, a oposição. Porque a oposição, nesse momento, é apenas o ADI. Daí que me leva a falar do ADI. Mas a oposição, que é a sociedade civil, também está-se agora a fortalecer-se. E tem-se mostrado enquanto uma posição também construtiva ao governo. Há uma posição construtiva ao governo, e essa é bem-vinda, essa critica, mas também apresenta alternativas, opiniões, cenários diferentes. Isso é uma posição construtiva.
Mas também há outra oposição que é bota abaixo, que é de terra queimada. Essa não interessa para ninguém. E essa, infelizmente, essa ainda é que tem mais força ainda, é mais atuante. Daí, esse distanciamento que eu digo que é extremamente difícil de fazer congregar as mentes pensantes. Porque, deixa-me dizer, nós, São Tomé, somos muito inteligentes. Nós temos gente muito capaz. Na diáspora, essa minha incursão, o que eu tenho feito mais ultimamente nas redes sociais, deu-me o poder de poder diagnosticar que existe muito boa gente santomense e que podia servir o país. Mas, infelizmente, nem todos têm aquela capacidade de meter o Mas exatamente isso que eu perguntava. Tanta inteligência, tantos saberes e o país não avança. O que é que se passa? Mas o que eu digo é que como avançar com essa capacidade intelectual se o sistema está corroído? Como avançar? Você pode ser... Eu, neste momento, com a capacidade, digamos, não ia fazer grande coisa, não fazia mais do que aquilo que esses governantes estão a fazer. Com aquele sistema que existe, não tem mais capacidade. Ele está limitado, ele já está balizado. Não dá para ir mais além. É utopia, sim. É utopia agora. Alguém dizer que com esse sistema que aqui está, que vamos dar mais passos muito mais além. Nada, nós vamos ficar naquela mesmice. Temos que romper com o sistema atual. Com o sistema de desenvolvimento. As opções políticas de desenvolvimento financeiro estão erradas, estão caducas. Estão caducas. Existe gente que quer investir no nosso país com dinheiro. Mas temos que saber de onde ele veio, de onde ele vem e de onde vai. E quem o está a trazer. Quem o está a trazer. Se o Danilo for, neste momento, com um grupo de empresários, mas só de saberem que é o Danilo que veio trazer, pode ter certeza que o seu projeto vai girar e não vai avançar. Essa é a mentalidade. Por isso, não vale a pena. E não é por ser uma pessoa que eu admiro bastante do ponto de vista pessoal, do ponto de vista moral, e agora, ultimamente, surpreendeu-me. Cresceu bastante mesmo politicamente, o atual primeiro-ministro Santo Tomé. Não se pode pedir muito mais do Bom Jesus do que ele está a fazer. Porque ele não tem balizas, ele não tem fronteiras. Ele não tem fronteiras para poder avançar, expandir-se. Estão limitadas àquilo. É o Banco Mundial, é o FMI, é o BAD, e é baixa série do Cadalinho, eles apitam logo, olha, atenção, 1,5 milhão que nós temos aqui para avisar, não vamos dar. E lá estamos nós. O que eu estou a propor é sair dessa... romper com isso. Mas temos que ter capacidade de meter alguém que tenha vontade de fazer isso. Isso não é exatamente aí que eu ia lhe perguntar. Acha que o país tem pessoas capazes de fazerem esta ruptura? E acha capacidade técnica, sim, agora política talvez não. Por quê? Acha que o Santo Meio Príncipe suportará, ou seja, em termos de vamos em frente, alguém que decida fazer esta ruptura, ou o povo não estará conformado à sua, vou usar aqui a linguagem muito santomense, banana com peixe e depois amanhã logo se vê? Não. Seria uma coisa bastante bem estruturada, com um plano aprovado por todos os partidos políticos, por todos a gente, pela diáspora, cada dava a sua opinião, mas com sentido. É essa a proposta. Não há outra. É essa a proposta que se quer. Agora, cada um a sua opinião. E essa proposta que é aprovada na Assembleia. E o governo que vier seria o primeiro. Eu defendo que primeiro deveria se fazer um governo de transição para esse sentido. Então, um plano em que estaria todas essas reformas que eu falei, reformas políticas, sociais, institucionais e econômico-financeiras. E daí criar-se um governo tecnocrata capaz de fazer a transição. No fundo, o que está por trás da reforma política é um contrato de sociedade. Exatamente, mas tem que ser. Mas tudo tem que ser por um contrato social. Tudo tem que ser por um contrato social, mas o contrato social tinha que haver um pré-engajamento e, infelizmente, os autores políticos do país, o nosso sistema atual, só permite que quem faça política sejam os partidos políticos. Eu lembro de uma palestra que o Filipe Costa Alegre fez,
e que ele achava que já estava na hora da política também ser feita por outros atores que não aqueles que estavam confinados em partidos políticos. Mas, infelizmente, não consegue avançar. Não se consegue avançar. Eu não ia tão longe. Eu acho que os partidos políticos, inclusive o meu, devem se rejuvenescer para ser atuante cada vez mais, para promover o desenvolvimento. Mas a minha visão é que se rompa com essa mesmice, tanto do ponto de vista econômico-financeiro quanto do ponto de vista político. Só depois desses dois fatores serem transformados é que todo o resto vem. É que pode haver reformas a nível da justiça, a nível econômico-social, a nível institucional. Nada disso vai funcionar. Está-se a falar em reforma de justiça e você não então vai fazer a reforma de justiça aqui, com o mesmo sistema político. Se eu perder as eleições no próximo ano, a pessoa que entrar vai derrubar todo o Tribunal Constitucional e mete outras pessoas. Não adianta. Não adianta. Seja eu, seja outro. Enquanto não fizer uma reforma política de fundo para que as instituições do Estado se sintam seguras, não vale a pena. Vamos estar naquela fronteira. Resumindo. Eu, as minhas presentes, vou para o governo, não vou fazer nada de mais do que os outros lá estão. O Liberato Muniz, desculpa, meu amigo, estou a falar apenas exemplo, vai para o governo, não vai fazer nada do mais que lá está. O Mondi vai para o governo, não vai fazer nada mais do que lá está. Porque está amarrados a mesmo cordão, ou camisa de força. Precisamos ter a coragem de nos unirmos e rompermos com esse status quo. Aí promover uma reforma política. E a reforma política ela tem que ser feita inclusiva. Não podemos, porque eu não gosto desse, não entra. Não pode ser. Ele é tão São Tomense, é tão patriota quanto eu. Independentemente do partido em que está. Obviamente que nós somos todos homens. Cada um tem a sua amálgama interna. Tem um caráter. Isso tem que definir, obviamente, numa determinada altura tem que haver uma eleição. Ok, você é compatriota, etc. Mas se você não é um homem íntegro, não tem um mínimo de sensibilidade para poder conviver com os outros, sem se manter como um chefe, mandão, dono de tudo isso, não vale a pena fazer parte dessa nova reforma. A nova reforma que eu veria, a que eu concebo, tem que estar inclusiva a todo mundo. Danilo, eu lhe digo, eu tenho, você não acredita, mas é verdade. Eu estou ouvindo. Eu tenho uma lista que eu chamo lista dos notáveis. Ela é dinâmica. Neste momento, são 378 indivíduos. Todos. Estás tu, está o Mondi, está o Patrício Trovada, está o Delfim Neves, está todo mundo. São 378. E cada vez que um indivíduo, por alguma razão, desaparece fisicamente ou perde a capacidade de intervir na sociedade, eu vou colocando novas pessoas. Eu vou olhando novas figuras que vão surgindo, novas que vão fazendo live e vou incluindo nessa minha lista. E toda a gente tem um lugar na cidade de São Tomé. Toda a gente. Os 378 pessoas. Tem que ser inclusivo. Eu não posso ser mais que fulano. Independentemente de eu estar no meu partido e de querer que o meu partido ganhe as eleições. Mas quando eu for para o poder, quando eu estiver a governar, eu tenho que saber que na oposição tem gente competente e que merece estar naquele lugar. Se não for assim, vamos estar na mesma mumice. Quando eu sair, entra outro e tira-se todo. Tu disseste porque o atraso. Uma das razões do atraso é que quando eu ganho as eleições, eu retiro toda a gente que estava lá e meto a minha. E as pessoas que eu meto, ainda que sejam competentes, porque depois, quando perde a eleição, ele já sabe que ele vai para casa, vem os outros. E vamos estar nessa mesma coisa, num eterno recomeçar. Num eterno recomeçar, Daniel. É isso que tem que parar. Casimiro, nós estamos a chegar, até já ultrapassamos bastante a hora que eu tenho para esta conversa, mas de toda forma, fica aqui o desafio, gostava de novo voltar a convidá-lo para um próximo debate. Consigo, provavelmente, vamos fazer 1, 2, 3, primeira parte, segunda parte, porque desta vez falamos mais, basicamente, nos restringimos aos aspectos políticos, embora propôs algum aspecto econômico, mas quase não foi possível falar consigo uma série de aspectos, ideias muito, muito discutíveis, ideias que merecem reflexão de todos nós, da sociedade civil, da sociedade política, dos poderes. Trouxe aqui ideias que merecem reflexão.
se nós queremos ter uma sociedade próspera, se nós queremos ter um Santo Tomé e Príncipe diferente. Isto é, quase para... Eu dava 2 minutos, 3 minutos, para fazer aqui um resumo de tudo, ou falar de outros assuntos, para nós, entretanto, concluirmos, na esperança que voltará aqui para nós falarmos sobre aspectos muito específicos. Disponível, Danilo, para quando quiser. Completamente disponível. Força. Eu então, em 3 minutos, à disposição da cidade de Santo Tomé, das pessoas que não me conhecem, a minha visão do que é Santo Tomé e Príncipe, de como é que eu veria o desenvolvimento desse país. Muito obrigado por essa oportunidade. Tem 3 minutos para acrescentar mais ideias, se quiser. Embora nós vamos ter no futuro... Eu, de forma resumida, diria que o fundamental era que, desde que tivéssemos ideias credíveis, os autores tinham que ser todos nós. Os autores tinham que ser todos nós. Eu acredito que cada um de nós, independentemente do posicionamento político e mesmo da amálgama política que tenha e que defenda, eu acredito que ele tem lá, naquele lugar, uma competência que é inerente e precisa para o desenvolvimento do país. E depois pensarmos que há pessoas que... Eu tenho uma maneira de pensar totalmente diferente. Pertenço, sou santomense, natural do Príncipe, como todo mundo, mas eu não consigo eu não consigo acreditar que a pobreza é um ato benéfico para alguém. Há programas nesse momento que chamam vamos acabar com a pobreza. Não devia ser vamos começar a produzir riqueza. Temos que ser ricos. Temos que partilhar no sentido de outro crescer. Não na perspectiva negativa. Para o outro descer. Não, aquele que está lá em cima, deixa estar lá em cima já. Ele é que tem que participar, que o que está lá embaixo possa subir. Só assim um país pode avançar. Sem capital, não existe desenvolvimento. Muito obrigado. Casimiro dos Prazeres foi o nosso convidado na rubrica Pensar Santo Tomé e Príncipe. Pensar Santo Tomé e Príncipe pretende aqui fazer-se reflexões sobre o Santo Tomé e Príncipe. Trazer ideias novas, propostas novas, com vista ao desenvolvimento do nosso país. Todos nós somos muito poucos para construir uma nação. Santo Tomé e Príncipe precisa ser uma nação, precisa reerguer-se. E só algum dia dará este passo quando algumas reformas forem feitas. Falou-se aqui de algumas reformas políticas. É verdade. Santo Tomé e Príncipe precisa de fazer reformas políticas. Precisa fazer reformas econômicas, reformas sociais. É preciso ter coragem para fazer. É o que tem faltado aos santomenses. É o que tem faltado às direções políticas dos partidos e de quem dirige o país. Já é a altura para nós pegarmos nas ideias que são esboçadas, que são ditas, mesmo aleatoriamente, fazermos dela uma enciclopédia para que o nosso país possa avançar. Se não, os 45 anos comemorados na semana passada, com muita mágoa, porque pouco ou nada nós evoluímos. As condições gerais do país são piores do que os anos 70. E se nada for feito, daqui a mais 45 anos, estaremos a discutir os mesmos problemas de hoje, que é a miséria, que é a pobreza. O orador convidado hoje falou e disse que o país, nós temos que habituar a produzir riqueza. Não vale a pena continuarmos a lutar contra a pobreza. Temos que ter como slogan criar riqueza. E criar riqueza consegue-se com homens honestos, homens lutadores e homens visionários. Nós precisamos de uma visão para o país. Com este desafio é que eu deixo aos dirigentes de Santo Tomé e Príncipe. O país precisa de uma visão clara do futuro. O país precisa de visionários e precisa de todos nós. Um bem-aja a todos. Até o próximo programa. Gostei.
Sr. Primo,